Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, né? Nós estamos aí, né, fazendo vídeos e trazendo conteúdo para a gente aprender, né? Pessoal, antes de prosseguir, eu peço mais uma vez, a gente botou um novo Pix aí para quem quiser ajudar, tá? Esse Pix agora não é mais um número telefônico, mas é um e-mail, ok? Certo? Mas, por favor, deixe seu like, se inscreva, toque o sininho, enfim, ajude a gente, né? Ajude a gente porque tem muita coisa mesmo que a gente está na luta para trazer vídeos importantes aqui. Tá? No vídeo anterior, assista sempre o vídeo anterior, senão você não entende nada. A gente viu uma mensagem de um vídeo em que o vídeo fala o seguinte, ó, diz assim, você não vê a realidade. Por quê? Porque os nossos olhos, é como um buraco negro. Ele absorve a luz. Ok? E no fundo da nossa cabeça gera uma interpretação da realidade. Ok? E aí ele vai e mostra o símbolo parecido com esse, tá? Aonde ele mostra que Saturno, tá? Bem aqui, a última, bem aqui, é o sistema de aprisionamento do demiurgo, do Satã, tá? Do Eudabaote, do Javé Jeová, enfim, tá? E a gente vem falando que o Saturno é considerado também, é muito conhecido pelo símbolo do cubo negro, do obelisco, tá? E ele é também chamado de Cronos. Por quê? Porque ele aprisiona as pessoas dentro do sistema cronológico. Ok? Então, o sistema Saturno, Lua e Terra é aquilo que faz a faixa frequencial de controle. O John Lage, ele fala que os arcontes, preste bem atenção, eles surgiram antes do sistema solar. Ok? E eles eles são considerados seres do sistema Sol, Lua, Terra. John Lage. Tem vídeo aí sobre isso. Muito bem. Por que nós devemos entender isso aí? Existe uma teoria desenvolvida por um membro da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, Teorema de Kolob, que traz alguns dados interessantes, mas por enquanto nós não vamos mexer nisso ainda aí, tá? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre Saturno e sobre a Lua, ok? Preste bastante atenção nisso. Por quê? Porque todo estudo que a gente faz aqui, a gente vem e traz um conteúdo aqui e tenta colocar aqui como, né? Eu vou começar bem aqui, ó. Aqui nessa parte aqui, ó.
Tá? Se você quiser depois ler lá em cima, você pode ler para o vídeo e tal. Então, o Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar depois do Júpiter e é o sexto planeta a partir do Sol. Lembrando que na configuração aristotélica e outros, tá, ele é o sétimo porque Lua, tá, Sol e etc. são tudo contados como astros. Tá? Seus anéis e luas o tornam único. Saturno é chamado do gigante gasoso como Júpiter, Urano e Netuno. Mas é habitável por entidades muito diferentes dos humanos, muito mais próximo do seu centro material e, como tudo, existe em outras faixas de frequência. A ciência dominante diz que Saturno irradia 2,5 vezes mais energia do que recebe do Sol e gera um inexplicável padrão de onda hexagonal de 6 lados. Tá? Então você já está vendo que tem algo aí interessante. Constantemente girando em seu polo norte, que gira em sincronia com as emissões de rádio registradas de Saturno. Um enorme sistema de tempestade em constante rotação capturado no Polo Sul também se parece com um olho. Júpiter e Netuno também geram mais calor do que recebem. Saturno leva mais de 29 anos terrestres para completar uma jornada ao redor do Sol. O planeta, tá? Sol escuro, é conhecido desde os tempos pré-históricos porque pode ser visto da Terra, mas foi somente após o desenvolvimento de telescópios suficientemente fortes que os anéis puderam ser vistos. Os astrônomos babilônicos registraram os movimentos de Saturno e era adorado pelos romanos como o deus Saturno grego Cronos, ou Cronos, tá? De cronologia, né? De cronômetro, enfim, tá? Está ligado ao tempo não, mas ao tempo cronológico, tá? Não há coincidência alguma em Saturno ter tantas luas. Mais de 60 foram descobertas até agora. Eles compreendem como o anão Saturno, um mini sistema solar e o mesmo com Júpiter, e são pelo menos 63 luas. A maioria das luas do Saturno deriva de seus nomes, que são irmãos e irmãs do deus Saturno, os titãs e as titãs. As pequenas luas saturnianas, descobertas mais recentemente, receberam nomes de deuses e deusas, tá? Inuites, gauleses e nórdicos. Nada disso é por acaso. E todos são nomes diferentes para a mesma divindade em culturas diferentes. A maior lua de Saturno, Titã, é a segunda maior do sistema solar, atrás da lua de Júpiter. Né? Ganímedes é 2 vezes maior que a nossa própria lua. Titã Ganímedes é outras grandes luas de Júpiter. Tá? Europa, a deusa da União Europeia, a Calisto, são realmente planetas, embora sejam conhecidos como luas. Tá? Titã, Ganímedes e outras também desempenham um papel muito ativo na matriz Saturno-Lua. Tá? E tenho certeza, diz o escritor, tá, que
veremos o papel de Júpiter em tudo isso eventualmente. Mesmo os principais cientistas sugeriram que, de alguma forma, de vida poderia existir em Titã e outra lua de Saturno. Encelado. Saturno está se comunicando com as principais planetas, né, luas-planetas, porque estão sendo considerados planetas pequenos, e muitos não são e muitos não tão importantes em nosso sistema solar. Sugiro que a Lua da Terra já teve naquele grupo ao redor de Saturno, e pelo menos muitas delas são iguais em natureza. Elas são sistemas de computador, amplificadores e satélites de grande transmissão de Saturno, e sai conforme necessário para atingir outros mundos. Saturno também não é a única anã marrom sequestrada e convertida. Eles são especialistas nisso. Aí vem aqui a Saturno, o olho que tudo vê. Lembram disso, né? Saturno é frequentemente simbolizado como olho pelos antigos. É uma provável origem do olho que tudo vê, um dos principais símbolos da rede de linhagem híbrida reptiliana. Fui à estação do metrô ao lado do Marco Zero quando falei em Nova York em 2010. Tá? A estação do olho, em mosaico nas paredes ao longo de todas as plataformas, é uma grande representação do chão de um olho transmitindo frequências por todo o planeta. O olho é quase certamente destinado a ser Saturno, Satanás. Que é quem? O Demiurgo. Que é quem? Yaldabaoth. Que está onde? Aprisionado? Na sétima esfera. Né? A imagem retratada perfeitamente é que Saturno está fazendo. Saturno invade a informação da forma de onda transmitida do centro da galáxia, tá? Através do Sol, tá? Desculpem aí. E transmitida em falsa realidade para o sistema solar. A Lua amplifica isso e irradia especificamente para a Terra. As fantásticas sincronicidades entre a Terra, a Lua e Sol, tá? Em tamanho, geometria e posição são possíveis graças à Lua. Essa sincronicidade estão ligadas como informações do Sol, são hackeadas por Saturno e pela Lua. A Lua está onde está porque foi especificamente colocada lá. Tá? A luz visível é o espectro eletromagnético que a ciência pode registrar, é a matriz, a falsa realidade. E Deus diz, haja luz. A velocidade da luz que nós dizem ser a velocidade mais rápida possível, tá? Lixo, é a parede vibracional da matriz. Nem mesmo estamos vivendo na Terra como ela realmente é. Tá? Algumas delas são originais, mas existem muitos implantes holográficos que alteram para a nossa percepção. As transmissões da Matrix bloqueiam os humanos de perceber que de outra forma estaríamos experimentando. A Terra que não podemos ver ou sentir com muita frequência é um lugar de amor e harmonia e não de guerra. Ok? Então você está vendo que essa relação aqui, e eu estou mostrando isso, por quê? Porque vejam bem, né? Não é estranho
que os gnósticos tenham exatamente falado que os arcontes governam as 7 esferas superiores e mais 5 esferas inferiores. Tá? Você deve estar se perguntando isso, né? Então, quem está na 7ª esfera? Exatamente o demiurgo, o arconte, o pró-arcon, aquele que é o chefe dos arcontes. Né? E aí o Yaldabaoth, o Javé, o Jeová, o Alá, o Brahma, recebeu o nome de quem? Saturno, o Cronos. Né? Bem, visto isso aqui, vamos dar um pulinho aqui em uma outra situação aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Ok? Aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. A matriz da Lua de Saturno. Este post, esse artigo aqui, né, é retirado do livro do David Icke. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de onde você está e de onde você veio. Lembre-se e fala sobre a conexão entre o planeta Saturno, a Lua e a Terra, e sua capacidade de criar uma realidade virtual falsa na Terra, que é a matriz da Lua de Saturno. O que é, então, vamos ver, que o David Icke diz, que é a matriz da Lua Saturno. Se você tem uma ideia pré-concebida de mundo, você edita informações. Quando isso te leva por um determinado caminho, você não desafia suas próprias crenças, diz David Icke. Tá? Então, em tese, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó, se você tem ideias pré-concebidas, é muito difícil a gente lidar com pessoas que já têm ideias pré-concebidas, tá? Do tipo assim, eu creio nisso, eu sei que é assim, tenho certeza, eu tenho... Né? Tem gente que tem certeza de tudo. Né? Então, acabam sendo aprisionadas com muita facilidade pelos arcontes. Tá? É preciso a gente ter sempre uma mente disposta a aprender. Tá? Porque, do contrário, a gente acaba postergando a nossa própria libertação e a nossa própria expansão da consciência. Tá? Então, aqui ele diz o seguinte, acho que a informação lá fora, por assim dizer, é o material mais emocionante e intrigante de ler. Mesmo que o conteúdo de David seja algo que você não vai ler, ver e ouvir no Mainstream, não deixe que isso o impeça de expor a ele. Tá? A maioria das pessoas está preparada para crenças, ideias, teorias e até mesmo fatos fora da sua zona de conforto. Tudo bem. Ele virá até você quando você estiver disposto e aberto a algo. O que apresento aqui é informação, só isso. Faça com ele o que quiser. Mantenha a mente aberta com qualquer informação que você leia, em qualquer lugar, mas sua sabedoria interior para sentir algo é certo para você. Além disso, pegue tudo que você lê e assiste e ouve com uma pitada de sal, até reunir mais informações e chegar às suas próprias conclusões. Não deixe ninguém fazer o seu pensamento por você.
adoro ler informações como essa, porque elas abrem a minha mente e me permitem refletir sobre a realidade de maneiras que eu normalmente nem consideraria antes. É uma coisa do INFJ, tá? É como costumo dizer, se nada disso for verdade, vai fazer uma baita, vai fazer um baita filme de ficção científica. Então, perguntas recebidas neste porto. Saturno está transmitindo uma frequência para a Terra, criando uma matriz Saturno-Lua de ilusões? A Lua faz parte disso? Podemos fazer alguma coisa a esse respeito? O que está realmente controlando as coisas no planeta Terra e além? O modus operandi da Aliança Reptiliana é o primeiro desencadear eventos cataclísmicos em um mundo ou sistema solar alvo e acabar com a sociedade que estava lá antes. Em seguida, os reptilianos projetam geneticamente nova espécie projetada para ser sintonizada em sua falsa realidade, sua matriz, e o planeta é sequestrado junto com a percepção das pessoas. Inclusive, isso aí foi citado no outro vídeo, tá? Quero dizer que olhe para Saturno com todos os seus anéis. Saturno é um sistema de transmissão gigantesco. E eles acabarão descobrindo que os anéis estão cheios de cristais em vez de gelo. Tá? Um tipo de cristal com o qual estamos familiarizados na Terra. Tá? Eu vou pular aqui o que eu li já no outro vídeo, tá? E como J.R.R. Tolkien, o diretor do cinema Peter Jackson, simbolizaram a força controladora do livro e do filme que tem esse nome? Com um olho reptiliano ardente, o olho de Sauron. Tá? Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar depois de Júpiter e é o sexto planeta do Sistema Solar. Tá? Certo? Então, isso aqui é uma repetição, inclusive, do texto anterior, mas eu quis trazer vocês para cá para mostrar que essas informações estão contidas em vários textos. Tá? O David Icke é um dos grandes pesquisadores nessa área. Certo? Então, eu vou sair daqui e levar vocês para outro canto. Aqui, ó. Tá? Olha, ainda falando sobre o Saturno. Para o leitor iniciado, o cubo ou o obelisco representa a dimensão espiritual para o qual Saturno está banido, a prisão espiritual no qual a divindade está confinada. Estão fazendo a ligação? O quadrado ou cúbico, porque o edifício mais simples conhecido pela humanidade e, portanto, representa a prisão, ou a cela que mantém o rei caído. Claro, o cubo negro não é uma sala literal, no qual a divindade está presa. Representa o plano espiritual, o universo sombra, que serve como prisão da divindade saturniana. Tá? O ritual, o ato ritual de estabelecer o cubo negro como o ídolo de Saturno é invocar a divindade do ídolo, simboliza a libertação de Saturno de sua prisão. Tá? Culto do cubo negro, um grimório saturniano, tá? Pelo Dr. Arthur Mouros, página 107. O Picatrix é o nome dado à tradução latina de um texto árabe
hermético centenário chamado de Garhat Yat al-Hakim, né? Al-Hakim, né? Isso é uma palavra árabe. O objetivo dos sábios, tá? E aí tem todos os textos aqui, mas eu não vou entrar dentro dos textos, porque seria muito intenso o nosso vídeo. É uma fonte inestimável de compreensão sobre o culto a Saturno. Como autor do Picatrix deixa claro, aquele que alguém chama de Saturno, outro pode chamar de Crono, Sani, Semede, Keivan, tá? Tezcatlipoca, ou mesmo o cubo negro. Olha quanto nome é dado, né? E você pode chamá-lo também, porque lá está aquele que estabeleceu esse nosso sistema de aprisionamento, tá? Uma fonte inestimável e diz assim, o compilador também usa o segundo relato da tradição do Kitab al-Istimatis, né, no qual descreve a divindade saturnina como um cubo. Embora a cor do cubo seja mencionado, dado o texto afirmou explicitamente acima que a cor de Saturno é preta e quase certamente um cubo preto. Tá? Culto do cubo negro do Grimório Saturniano pelo doutor é o mesmo, tá? Arthur Morus, tá certo? Curiosamente, o simbolismo do cubo preto está presente em todas as mitologias, incluindo a mais distante. Tá? Sani é o Saturno hindu. Tá? Tem uma entidade chamada Sani, tá? Que é o Saturno hindu. Em várias dessas culturas discutidas, disse que a presença física de Saturno neste mundo, seu ídolo, se preferir, é uma pedra negra, cubo ou obelisco. Tá? Então você já... Cubo ou obelisco. Tá? O ídolo atual de Sani é um dos seus templos mais proeminentes, continua a ser a Pedra Negra até agora. Podemos perguntar por que a divindade saturniana ou saturnina preferia um cubo preto ou um obelisco como ícone. A resposta pode ser suspeitar. Está relacionada à afirmação anterior de que a divindade saturnina é remanescente do caos primordial, que foi cortado, separado do caos quando o cosmos surgiu. O cubo simboliza o corte, na medida em que suas arestas, retas e ângulos são claramente artificiais e não naturais. O cubo também representa a mutilação e restrição de Saturno, a dimensão de prisão. Tá? Dimensão de prisão. Aí, aqui está uma palavra muito interessante chamada Tártaro, o qual a divindade está confinada. Tá? O cubo negro é simultaneamente a prisão e o trono do Deus das trevas. Tá? Então, observe bem isso aí. Assista o vídeo anterior para você entender do que nós estamos tratando. Embora o reinado de Saturno esteja associado a uma era de abundância e paz,
A própria divindade é universalmente reconhecida, inclusive por aqueles que o adoram, como a fonte do mal, decadência, malevolência, destruição e escuridão. Estes também parecem ser uma espécie de contradição. Como pode um ser mal ou a fonte do mal? Como um texto relacionado indicado acima, ainda é ser honrado. A única resposta possível é que a mente medieval de uma divindade ou pessoa poderia ser malévola e ainda assim ser um código de honra ou pelo menos algum quadro de referência que os humanos pudessem compreender. A honra implica que a divindade reconhecerá os sacrifícios e orações feitos em sua honra e reagirá de acordo. Da mesma forma, implica que a divindade pode ser ofendida se for abortada sem o devido respeito, se for abordada sem o devido respeito e humildade. Ok? Esta aparente contradição é explicada em outra passagem. Enquanto Saturno governa o mundo, enquanto Saturno governava, o mundo era uma utopia, uma era de ouro e de abundância. Todos eram iguais, prosperavam de alguma forma sobre o domínio de Saturno. No entanto, o reino saturnino não era ideal, razão pela qual teve que ser derrubado pelos deuses do Olimpo. Saturno era um aspecto de caos e, portanto, igualdade desfrutada por todos. Era uma igualdade de total subjugação. Tá? Então, quando você... Olha como é interessante. Quando você analisa os textos do David Icke, quando você analisa os textos gnósticos e o que o John Lage fala, você começa assim a se indagar. Bem, tem algo aí que nos remete para uma sincronicidade. Ok? Uma sincronicidade. Eu vou pegar aqui alguma coisa aqui, mostrar aqui um negócio para vocês aqui. Olha que interessante. Isso aqui, vamos dar a entender que seja a nossa galáxia, ok? Vamos supor, né? Olha aqui, tá? Então, isso aqui seria a galáxia segundo a cosmologia atual. Não estou discutindo cosmologia agora, né? Não é bem o que eu penso, mas eu quero trazer as ideias aqui, tá? Correto? Beleza. Aqui eu estou trazendo a forma como também eu idealizo algumas coisas, tá? Mas vamos lá. Eu vou lá aqui e vou fazer esse movimento aqui, tá? Vamos lá. Eu vou passar aqui, ó. Aqui, eu só quero os nomes, tá? Vamos lá. Quero trazer para vocês aqui algumas coisas sobre aqui, ó, o sistema, né? Você vê que tem aqui
os 12 aeons superiores, tá? Nós temos aqui o pleroma, que está aqui, e a matéria, que está aqui. Os 7 arcontes do caos, que governam as 7 esferas, e os 5 arcontes do abismo, que governam aqui as 5 esferas inferiores. Como é que você concebe isso? Bem, como é que a gente concebe isso aqui? A gente vai bem aqui, eu vou mostrar para vocês como é que isso pode ser visto, tá? Eu vou passar aqui rapidinho, tá? Que isso aqui é o que algumas ideias que a gente tem, mas eu vou passar aqui porque aqui tem as aqui, ó. Essa ideia aqui, ó, tá? De que algo parecido, né? Você vê que tem as esferas, né? Os chamados 7 domos, e para cá temos 5 domos. Aqui eles falam de 6, tá? Então nós temos 7 domos, do qual aqui estão os governos, tá? Dos arcontes. Lembrando que essas esferas correspondem a cada uma dos arcontes. E Saturno, ele é a 7ª esfera. Ok? A 7ª esfera. Né? Existe e eu vou pegar aqui com vocês, pegar aqui ao vivo mesmo, porque a gente faz aqui ao vivo a apresentação. Nossas. Existe uma ideia, e é isso que eu estou tentando encontrar aqui, tá? Que representa uma ideia do sistema, que é o seguinte: alguns consideram, aqui é o seguinte, ó, vou pegar aqui porque eu não estou encontrando mas vamos pegar aqui. Existe uma concepção de alguns de que o centro, tá? Segundo um escritor mórmon, né? Ele diz que o centro da nossa galáxia é o trono celestial do Deus que criou essa galáxia, que não é a fonte, tá? É daqui que saíram, né? Seria como, eu vou fazer uma diferenciação, é como se aqui fosse o pleroma, tá? Ok? O pleroma. Então, aqui no centro é o pleroma, mas aqui seria, tá? Seria o universo moroncial, seria a esfera moroncial, e mais longe seria a esfera material.
Tá? Por que eu estou apresentando isso? Porque essa é uma ideia, e eu acho que eu tenho aqui no meu celular, que eu faço aqui e mando para ir para o meu computador, mas pelo que eu estou vendo, né, não foi transmitido, né? Mas vai dar para vocês verem aqui, ó, tá? Eu espero que dê, né? Então eu vou ampliar aqui, ó. Então seria isso aqui, ó. Lá no centro seria o pleroma, tá? Aqui. Mas aqui seria, tá? A região moroncial e aqui seria a região física. Ok? Isso dentro de uma interpretação que eu estou fazendo. Tá? Bem, então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então seria aqui, ó, o reino moroncial seria o centro da nossa galáxia, né? O reino moroncial, por quê? Porque o pleroma é o reino central, tá? Então seria assim, o pleroma, aí viria o espaço moroncial, tá? E aí viria o sistema físico. O último ciclo é onde está a Terra aqui, ó. A Terra e o sistema solar, tá? Essa ideia, tá? Foi uma ideia trazida por alguns líderes da igreja Mormon, né, que diziam o seguinte: então, no centro da galáxia tem uma estrela chamada Kolob, aonde lá é o que eles chamariam de reino celestial desta galáxia. Cada galáxia teria o seu Deus e tá? Então seria o reino celestial. Então cada galáxia teria o seu pleroma, teria seu reino celeste e o seu Deus. Tá? Então o criador da nossa galáxia, preste bem atenção, ele teria um pai. Então, portanto, todos eles têm pai. Essa ideia do teorema de Kolob diz que os Elohim, que são os formadores, saíram ali do núcleo. Tá? Todos os planetas estavam naquela região, mas por causa vamos dizer, da saída ali, vamos supor que o núcleo ali, que eles chamam de celestial, seja o centro, tá, daquilo que nós vamos chamar espiritualmente de Pleron. Dali Sofia saiu, acabou, né, criando o reino da matéria do mundo físico, que é o último ciclo lá, tá? Porque depois é o espaço exterior escuro, negro, da matéria escura, tá? Ok? Então, portanto, na teoria de Kolob, reino celestial, reino reino físico, reino espiritual e reino celestial, que eles chamam, né? Certo? Então, meus amigos,
Estas coisas são muito importantes a gente entender, porque o Smith, fundador dos Mormon, ele era maçom do grau 33. Ok? Portanto, ele desenvolveu uma ideia, e depois esse escritor vai falar sobre isso. Eu vou abordar em outro vídeo bastante esse aspecto aí, mostrando exatamente que a ideia que começou a ser desenvolvida de que cada galáxia tem o seu Deus, e de que o Abraão, quando Deus mostrou, quando o Javé, o Elohim, a raça alienígena, mostrou as estrelas, né? O livro que fala sobre isso diz que existem 150 estrelas de grande porte na galáxia, né? Certo? Bem, eu confesso para vocês que às vezes eu considero determinadas teorias meio que extravagantes, mas não posso simplesmente também dizer isso aqui é refutável, isso aqui não é aceitável. Não, eu trago para quê? Para que a gente faça reflexões. Mas aí eu quero voltar a isso mostrando uma outra situação aqui. Tá? E aqui a gente vai mostrar uma outra situação aqui. Vamos lá. Olha aqui. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Gente, olha aqui. Vocês vão ver a reportagem e vão ver, tá? Isso aqui é do site fatosdesconhecidos.com.br. Um muro gigante de galáxia foi encontrado e se estende por todo o universo. Tá? Isso aqui é o que está dizendo essa reportagem aqui. Eu nem vou ler reportagem, eu só vou ler o enunciado, tá? Porque eu quero ir passando, porque tem outras aqui. Aqui no olhardigital.com.br diz o seguinte, olha só. Tá? Sistema solar está coberto por uma parede de plasma gigante. Sistema solar está coberto, tá? Vou tirar essa propaganda de carro aqui tá? Parede de plasma gigante nas bordas olha só, nas bordas mais extremas do nosso sistema solar é possível encontrar uma barreira de plasma superquente. Numa analogia livre, seria algo como se tivéssemos uma gigantesca parede marcando a fronteira entre o nosso sistema e o espaço interestelar. O material que compõe essa parede é conhecido como plasma. Então, veja, meus amigos. Então, vamos aqui, vamos ver outra. Olha aqui. Olha bem aqui. Ó. Nós estamos aqui na uol.com.br, tá? E diz na parte astronomia. Astrônomos do Reino Unido acreditam ter encontrado a borda da Via Láctea. Então, preste bem atenção aqui. Ó. Quando você olha aqui, você vê eles terem encontrado a borda da Via Láctea. Ok? Então, imagina, olha só. Quando se está dentro de algo, é muito difícil dizer exatamente o tamanho dele, como a Via Láctea, por exemplo. Sendo assim, nossas estimativas se baseiam em condições de distância, objetos nos arredores do espaço.
Mais recentemente, os astrônomos do Reino Unido acreditam ter encontrado a borda da Via Láctea. A pesquisa foi divulgada no AR, né, XIV, eu não sei como se pronuncia isso aqui. Mas basicamente é isso, a borda da Via Láctea. E aqui no olhar digital novamente, algo assustador está acontecendo na borda do sistema solar. Então, meus amigos, veja, borda do sistema solar. Tá? Por que eu quis trazer esses aspectos para juntar com o tema Saturno, Lua, Sol? Quer dizer, gente, o nosso sistema solar, os cientistas foram e descobriram que tinha uma borda. Tem uma borda. O que é borda? Borda só pode ser considerado como beira. A borda desse celular aqui, ó, é isso aqui. A borda de uma pizza é a beira da pizza. A borda de uma mesa são, tá, as pontas da mesa aqui, né? A borda está na borda da mesa. Se algo tem borda, essa coisa não pode ser redonda. Ok? Não pode ser esférica. Então o sistema solar não pode ser esférico. A Via Láctea não pode ser esférica. Se tem borda. Ok? Veja como é que o sistema fica manipulando as pessoas. Correto? Por que é que os nossos astros, os 12 astros, são 12, receberam o nome exatamente de divindades? E eu já falei no outro vídeo sobre isso. Por que é que nós entramos desde 2010 na era de Aquário? Na casa zodiacal de Aquário. E quem que governa a casa zodiacal de Aquário? É Urano. Né? E Urano é um nome que é dado, tá, para céu nas Bíblias gregas. Correto? É. Eu vou pegar bem aqui, porque nós vimos na outra lá, né, exatamente isso aí. Tá? Aqui. E aí eu vou mostrar isso aqui para vocês. Ó. Olha aqui. Ó. Aqui eu falei no outro vídeo exatamente por quê. Porque nós estamos saindo do governo, tá? E diz assim: assim o pombo do Espírito desce pela última vez e dessa vez o dilúvio havia secado finalmente. Passou a era da escuridão e da mortalidade. A semente espiritual plantada na era de Touro, a semente de mostarda que havia brotado na era de Áries, finalmente havia crescido para tornar-se árvore forte, a árvore do reino, a árvore da vida. Agora, finalmente, os pássaros podem vir e pousar seus galhos, os pombos, as encarnações do Espírito, os
avatares aquarianos. O Noé celeste pode desembarcar. Noé, cujo nome significa descanso, pode descer à terra. O sabate cósmico aquariano pode começar. Tá? Mas qual será o sinal da vinda de Aquário? O que mais a não ser um sinal escrito nas estrelas, um signo celeste? Uma luz brilhante que, como dizem as escrituras, erguer-se-á no oriente e se estenderá até o ocidente, até o sol. O sol precessional do equinócio da primavera, caminhando para fora de Peixes e adentrando pelos portões de Aquário. Tá? O sinal do profeta Jonas, pois Jonas é o homem-peixe bíblico. Tá? Assim como Aquário foi o homem-peixe dos antigos babilônios. Jonas é quem renasce das entranhas piscianas do grande peixe. Quem é devolvido à terra dos vivos após 3 dias de escuridão. Quem é finalmente lançado para a praia imortal, o mundo renascido de Aquário, para que a alma possa ressurgir para a vida. O espírito deve descer à terra. O sinal de Jonas, disse Jesus, seria o único sinal da nova era. Tá? E Jonas, em hebraico, significa pombo. Tá? Por que se fala muito desse novo tempo, desse novo período? Porque, meus amigos, esse é o período em que nós estamos sendo chamados a despertar para que nós possamos sair da matrix Terra, Lua, tá? Saturno, porque Saturno está bem aqui, ó. E aí a gente possa não viver mais no aprisionamento do ciclo, mas a gente entre na era, tá, de Urano. Tá? Por quê? Porque o Cristo, ele ascendeu e foi para Urano. Ele, como um extraterreno, foi para Urano. Fazer quem? Fazer companhia para a Sofia, que está aqui. Ok? Então nós que descemos como centelha divina e fomos, à medida que nós nos aproximávamos da matéria densa, fomos adquirindo corpos densos. Então depois a gente, para retornar, a gente também vai perdendo esses corpos para poder de volta vir para o caminho da luz. A ascensão é importante. Por quê? Porque nós também somos alienígenas. Tá? Nós também somos extraterrenos. Na Terra, aqui, houveram 12 linhagens de humanos, de grupos humanos. O Homo sapiens é apenas mais um deles. Ok? Então, quando nós falamos que nós precisamos fazer o despertar, o acordar, nós estamos falando que é hora de nós nos prepararmos para o novo tempo, a nova luz, o novo período de conhecimento. Tá, gente? Nós vamos entrar num período de grande conhecimento, de gnose, de esclarecimento.
Nós vamos sair, tá? Cristo deixou um legado, então nós estamos saindo, tá? E vamos entrar dentro dessa era num outro patamar, porque também o campo eletromagnético da Terra está alterando, e alterando o seu movimento, alterando o movimento de tudo, das esferas celestiais, vai haver mudança também no nosso corpo físico, no nosso corpo almático, no nosso corpo pneumático e assim por diante. Na nossa mente, na nossa supramente, na supraconsciência e na consciência. Então, portanto, é necessário que a gente acorde, desperte, tá? E ajude os outros a despertar também, que isso é importante. Ok? Não vamos mais ficar aprisionados por Saturno e Lua, tá? Nessa Matrix. Ok? Muito bem, eu espero que você me ajude. O Pix é tem um novo Pix aí no thumbnail do vídeo. Se você puder ajudar, ajude. Eu vou agradecer muito a sua ajuda. Nós temos o projeto de comprar uma câmera melhor, um quadro para a gente poder fazer nossos rabiscos, nossas ideias, tá bom? Então, por favor, nos ajude e vamos lá, vamos continuar levando luz aonde não tem. Forte abraço e até o próximo vídeo.